A voz do cidadão. 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 Boa tarde, cidadãos e cidadãs brasileiras. A propósito desse clima de acirramento dos debates públicos, sobretudo da questão eleitoral, nesse clima eleitoral em que estamos vivendo, onde há um acirramento entre dois principais candidatos, nós temos que entender a mediação das instituições do Estado, a importância que existe num país de democracia sólida, madura, que não é o caso ainda do Brasil, que estamos em trânsito de construir estas instituições, como é importante a autoridade pública, a autoridade do Estado, daqueles cargos preenchidos, daquelas instituições preenchidas por cargos de concurso público e que podem fazer essa mediação entre nós, cidadãos eleitores, e os futuros governantes, candidatos a governantes enquanto cidadãos eleitos. Essa mediação só pode ser feita pelas carreiras de Estado. Daí a importância cada dia mais do entendimento para a cidadania de que o Estado seja um instrumento de afirmação do poder do cidadão e não um objeto de aparelhamento, de ocupação dos governantes de plantão. Por que isso? Porque os valores da democracia, que são três pares de valores, ou 6 valores, que cada um dos pares, um tem a ver com o outro, como a gente já disse aqui, é vida e segurança, porque sem vida não há segurança, sem segurança não há vida. Lei e honra, entendendo-se aí honra como enforcement da lei, como cumprimento da lei, como palavra, compromisso, e liberdade e propriedade, porque não há possibilidade de haver liberdade sem propriedade. Nós já falamos isso daqui, mas com relação às carreiras, às instituições do Estado, nós temos que entender que a primeira razão de ser do Estado são das instituições que têm a ver com a proteção da vida e da segurança do cidadão, que é proteção também no futuro da sua propriedade, proteção também da sua liberdade, mas em primeira instância sua segurança de vida, sua integridade física. E as 3 carreiras de Estado que tomam conta disso na segurança externa são os militares e as Forças Armadas, na segurança interna, basicamente, as organizações policiais, e uma terceira corporação, que são os diplomatas, que cuidam em casos de paz para que não haja o conflito e não se utilize dos expedientes militares. A segundo grupo de carreiras concursadas tem a ver com a lei, com a manutenção da ordem jurídica, com o cumprimento dos contratos, que é aquilo que sempre se chamou de honra e que hoje na língua portuguesa lamentavelmente se esquece desse conceito de cumprimento de contrato enquanto honra, que evidentemente são os magistrados, são os advogados públicos, são os promotores públicos e os defensores públicos. E por fim, nessa terceira feixe de valores relativos à propriedade e à liberdade, nós temos a importância de carreiras que cuidam do bem público, do interesse público, da propriedade difusa e coletiva de todos os cidadãos, enfim, que fazem a gestão do patrimônio público. Esses são, na sua parte, desde a Receita, auditores fiscais, passando pelos controladores externos e internos, passando pelos gestores públicos e passando também pelos, recentemente, essa nova carreira pública da maior importância, que são os reguladores, porque vão evitar ou economizar recursos públicos que poderiam ser gastos com a judicialização dos conflitos naturais da sociedade, dos grupos sociais. Portanto, essas são as carreiras de Estado, esses são os cidadãos que estão em cargos públicos para servir muito mais ao interesse do cidadão eleitor, do cidadão pagador de imposto, do cidadão morador e titular de direitos,
e cumpridor de deveres também, e não de hipótese alguma para atender a qualquer capricho de qualquer governante, por mais importante e por mais popular que ele seja.